Chegou a hora de falar sobre este homem, Fernando Bem. Ele se apresenta pelo Brasil como médium espírita. Ficou famoso, consegue lotar um ginásio com centenas de pessoas à espera de uma mensagem de seus parentes mortos. Mas agora a polícia acusa: as psicografias de Fernando Bem são uma fraude. Fernando Bem viaja pelo país e no exterior sempre com um grande público. Ele fica ao centro da mesa, se concentra e começa a escrever, rapidamente. Aqui todas as pessoas esperam uma mensagem de um parente morto. Mas a cada sessão apenas 4, 5 ou 6 pessoas são agraciadas. Nesta cena dá para ouvir as lágrimas da mãe que reconhece as palavras do filho. Deixo a minha querida Winnie um abraço de saudade, um abraço de esperança e de força para os dias difíceis. Ao meu lado está o seu Paulo, bem amparado. No final, o parente recebe a carta das mãos do suposto médium. Toda essa gente acredita em Fernando Bem porque as cartas dele contêm detalhes que aparentemente apenas o morto poderia conhecer. Um apelido carinhoso, o nome de um parente distante, uma velha história de família. As cartas de Fernando Bem indicam até o CPF do parente que vai receber a mensagem e o número da identidade. Isso era tão estranho que alguns seguidores começaram a desconfiar. Queria muito que isso fosse verdade. Muito. Alex de Almeida Souza perdeu a filha única Larissa quando ela tinha 21 anos. Estas imagens mostram o momento em que Fernando Bem lê a carta durante uma sessão na casa de Fátima. E eu resolvi acessar as redes sociais. Tudo que está na carta, tudo que foi escrito na carta, tem pontos ali, indícios, né, dentro das redes sociais. Na suposta carta da filha Larissa, ela cita o colégio Elite, onde estudou. Está lá na rede social. Mesma coisa quando ela se refere a uma camisa do Flamengo. Tem uma foto dela com o pai. Na suposta carta, a Larissa também se lembra de Teca e Luna, suas cadelinhas de estimação. Lá estão elas na rede social. Alex, que trabalhou como voluntário para Fernando Bem, diz que o suposto médium sabia com antecedência quem estaria nas sessões. Ele tem a rede social dele, né? E ali tem os seguidores. E nas redes sociais, ele colocava ali os panfletos de evento, olha, vou estar em tal lugar, vou estar em tal lugar. E as pessoas iam vendo, iam curtindo e acabando que, ó, eu vou estar. Ele tinha essa informação que as pessoas estariam ali presentes, né? O Fantástico também entrevistou 3 mulheres que se declaram vítimas de Fernando Bem. Salete perdeu o marido, Fernando. Ele chegava em casa, ele vinha e falava baixinho ao meu ouvido: te amo, te amo, te amo. Ela ficou impressionada quando recebeu a carta de Fernando. O texto começava justamente com a frase: Salete, escuta baixinho no seu ouvido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até que um dia Salete percebeu que as informações na carta estavam todas nas redes sociais. Até aquela frase. E eu comento isso no Face várias vezes. O Fernando Bem, para mim, é um ladrão de almas. Eu me senti enganada e feita de boba. A empresária Isabelle Pala trabalhou como voluntária para Fernando Bem por 2 anos. Numa sessão, recebeu uma carta da avó que já tinha morrido. E também percebeu que as informações estavam todas nas redes sociais. É como se você perdesse o seu parente novamente. Além do dia da data do falecimento, quando cai a sua ficha, que você vê que aquela carta não é do seu parente, do seu filho, da sua avó, bate aquela sensação de perda novamente. Regiane perdeu o marido Cleiton. Ele era meu marido, meu namorado, meu amante e o meu amigo. E eu perdi isso. Como que eu vou acreditar numa coisa que não tem nada a ver ali? Como que uma pessoa vai vir e vai pegar nome de internet, porque tem o nome delas todos no Facebook.
Tem tudo no Face. Agora você deve estar se perguntando, mas qual é a prova de que Fernando Bem tirou mesmo as informações das redes sociais? Se ele acerta tudo, então ele pode ser um ótimo médium. Um pesquisador descobriu que existem informações erradas nas mensagens de Fernando Bem. E essas informações, não por coincidência, também estão erradas na internet. Os erros são exatamente os mesmos. O pesquisador Guilherme Velho estudou o caso de uma mãe que perdeu o filho. Ela não quer ser identificada nesta reportagem. Ela recebe uma carta do seu filho e na carta o filho fornece o telefone da residência e o endereço. Ela nunca morou naquele endereço e após uma pesquisa descobriram que aquele telefone, aquele endereço estava associado ao nome dela por engano na telelista da internet. Ou seja, esse endereço e esse telefone que ela nunca morou só existe em 2 lugares. Na telelista da internet e na carta do pseudo-médium. Outro caso suspeito. Uma neta escreve do além e erra o sobrenome do avô. Na carta aparece Iguer, mas o certo é Igar. E na hora de que o espírito escreveu o sobrenome do avô, escreveu o sobrenome errado. É claro que foi uma carta copiada de um portal que estava na internet com as informações erradas. As acusações que mostramos aqui fazem parte de uma investigação policial. Fernando Bem já foi indiciado por estelionato e denunciação caluniosa. Encontramos um número gigante de pessoas que tinham tido cartas psicografadas pelo Fernando Bem, que na verdade eram cópias de material que ele retirava das redes sociais. Ele obtinha vantagem através de venda de livro, através de uma cantina que ele abria, doações diretas em dinheiro, doações diretas em alimentos e também pela denunciação caluniosa, uma vez que toda vez que alguém descobria a fraude e interpelava ele, ele ia a uma delegacia fazer um registro como se estivesse sendo ofendido. E a partir daí inibia as pessoas que descobriam a fraude de denunciá-lo, para ele continuar perpetrando a fraude dele. Em março passado, 97 sociedades e pesquisadores espíritas brasileiros e de fora assinaram um manifesto alertando contra os falsos médiuns. Esse manifesto cita Allan Kardec, o fundador da doutrina espírita. Kardec escreveu que é dever de todo espírita desmascarar os farsantes que se apresentam como médiuns. O Fantástico também ouviu a Federação Espírita Brasileira, que alertou. Isso é um crime que a própria consciência, um momento, vai acusar. Porque é um momento de fragilidade. As pessoas estão buscando um amparo, é como se eu tivesse alguém que estivesse caindo. Eu próximo para ajudar, ao invés de ajudar, ele empurra ela para cair mais. Ontem à noite, Fernando Bem recebeu o Fantástico na Casa de Fátima, o centro que ele dirige no Rio de Janeiro. Antes da entrevista, ele fez uma oração com seguidores. Depois perguntamos a Fernando Bem se ele reconhece as coincidências entre suas cartas e as informações da internet. Eu acredito que a maioria das informações no mundo devem estar na internet em algum lugar. Isso não quer dizer que eu, qualquer outro médium ou canalizador, se utilize disso ou se forneça disso. Fernando Bem diz já ter recebido mais de 5.000 cartas. Chegam a 40 ou 48 cartas. Cada carta em torno de 10, 12 informações. Já são mais de 400 informações. Que eu teria que pesquisar no universo de uma rede social que nós temos no Facebook, com mais de 120 mil pessoas. Saber quem vai à reunião, decorar as informações. E com relação ao caso da menina que escreveu errado o sobrenome do avô? Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de uma atividade de crença, então como é que eu vou te explicar uma coisa? Não sei. Eu apenas recebi e coloquei. Mesma coisa com relação ao endereço errado na Telelistas. Também não sei. Como eu disse, como é um ato de fé, eu recebo a informação e coloco. Sobre a acusação de denunciação caluniosa contra os seguidores que desconfiaram das cartas? Como é que eu estou ameaçando ou agindo de uma forma ruim se eu estou pedindo ajuda à justiça? Muito pelo contrário. É importante que as mães olhem suas cartas, procurem as informações nas redes sociais e denunciem. Procure uma delegacia de polícia, façam uma denúncia, façam uma queixa, porque estão brincando com a dor mais sagrada do ser humano, a dor da morte, a dor da perda de um ente querido. É um ato de fé. Se saíram tristes,
que elas possam se renovar a fé em qualquer religião e peço a Deus que ilumine o coração delas, ilumine o coração para que se sintam em paz. Mas não posso me sentir responsável por algo que eu não fiz a elas.